Fala, Valos, como é que vocês estão? Micael Silva aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje eu quero trazer uma reflexão para vocês acerca de você estar preparado para receber a oportunidade. Eu fiz um vídeo recentemente no meu canal com o seguinte tema: faça um curso técnico e saia da corrida dos ratos. E esse vídeo viralizou e tem trazido bastante pessoas relevantes para o nosso canal e aumentando cada vez mais o tamanho da nossa comunidade. Pessoas inteligentes que agregaram demais nos comentários e engajaram de uma maneira a qual eu não esperava. E por isso eu sou e estou extremamente grato pela vida de cada um de vocês. Literalmente eu decidi fazer esse vídeo agora porque eu acabei de chegar do meu trabalho, agora são 7 horas e 5 minutos da manhã. E o que acontece? Tudo que eu falei naquele vídeo se encaixa com o que aconteceu hoje. Cheguei no meu trabalho nessa madrugada, de repente minha líder chegou para mim e falou: Micael, 6h10 da manhã você tem um exame periódico. Passei a noite inteira trabalhando na correria. Quando deu 6 horas, eu fui até o local onde era feito o exame médico, numa sala reservada da empresa, e quando eu ia chegando na porta para ser atendido, tinha mais 2 pessoas e tinha uma moça que trabalha na área de técnica de segurança do trabalho. Ela é uma das responsáveis. E por coincidência, praticamente a gente quase não se vê, e eu comecei a conversar com um amigo meu, e eu sei que ela é técnica de segurança do trabalho, e eu tinha pesquisado no dia de ontem vaga para técnico de segurança do trabalho, para saber se realmente tinha demanda. E na instituição, na empresa a qual eu trabalho, tem vaga. Eu pensei comigo, não custa nada eu perguntar se tem vaga aberta e se precisa de curso específico para poder fazer parte desse setor. E aí a primeira coisa que eu pensei comigo: como eu sei quem é essa moça, eu não tenho intimidade com ela, mas eu conheço ela de vista. Então, eu vou tratá-la de maneira extremamente educada. Se encaixa também no contexto do último vídeo ao qual eu falei que para você fazer um curso técnico ou fazer qualquer coisa na vida, precisa se saber lidar com pessoas. Eu abri um sorriso e falei com ela de um modo descontraído. Falei: olha, bom dia, tudo bem? Me responda uma coisa, será que para poder fazer parte do setor de vocês, exige-se ter o curso completo na área de técnico de segurança do trabalho? E outra pergunta, exige-se também uma experiência prévia? Ela falou: olha, precisa ter o curso de técnico de segurança do trabalho completo e nós exigimos também uma experiência. E ela falou para mim: realmente, a gente precisa de experiências, né? Porque facilita bastante na hora de exercitar ali as tarefas. Aí eu falei: sem experiência não teria essa oportunidade. Ela falou: olha, às vezes a gente pega. Eu falei: então tá bom, maravilha, então muito obrigado, agradeci a ela e voltei pro meu lugar. E nisso eu comentei com um amigo meu, falei: rapaz, essa tal de experiência é complicado, porque a maioria dos currículos que a gente envia por aí, a gente sempre pergunta se precisa de experiência e até mesmo para auxiliar. Eu falei essas palavras, até mesmo para auxiliar os cartões de experiência. Eu falei brincando, a gente deu risada, descontraído ali. Eu fiz o meu exame, quando eu tava saindo, ela virou para mim e falou, passei por ela, ela me chamou e falou: Micael. Eu falei: oi, tudo bem? Ela: oi, tudo bem? Ela: você tem um curso na área de técnica de segurança do trabalho? Eu falei: poxa vida, eu não tenho, eu tô pesquisando, mas eu quero começar. Ela falou: poxa, eu já ia pegar o teu currículo aqui agora. Se você tivesse o curso, eu já ia pegar o teu currículo, já ia encaminhar para o meu setor. Eu falei: olha, eu não tenho, mas eu vou começar, e aí eu preparo meu currículo e te entrego. Ela falou: então tá bom. Eu agradeci e voltei pro meu setor. E qual foi a lição que eu aprendi mediante toda essa exposição que aconteceu aqui, mediante os vídeos, os engajamentos, as reflexões que nós conversamos aqui através dos vídeos aqui? Nós precisamos estar preparado, porque nós não sabemos nem dia, nem hora, quando a oportunidade vai chegar na nossa vida. Nós não sabemos o que pode acontecer amanhã. Às vezes nós falamos sobre um assunto, desejamos algo dentro de nós, ou até mesmo conversando com amigos, e parece que Deus, ou até mesmo os anjos, o universo está escutando de alguma maneira, e no outro dia um teste é realizado para poder nos comunicar: olha só, você está desejando tanto isso aqui, mas nem o passaporte de entrada você tem. Tá entendendo? Eu gostaria muito de uma oportunidade na área tal da minha empresa, eu gostaria de crescer, eu gostaria de prosperar, eu gostaria disso, gostaria daquilo, mas nós nem iniciamos ainda o projeto. Nós nem temos o passaporte de entrada, o curso específico. Nós nem temos ainda ferramentas básicas necessárias para poder começar pequeno e receber a oportunidade. Ou seja, você só recebe aquilo que você está aberto a receber. E essa frase foi muito forte dentro de mim. Eu falei: caramba, meu, poxa vida. Só que ao mesmo tempo eu aprendi uma lição. Eu falei: olha só, para você ver como é que é as coisas. Às vezes a gente cria tanto empecilho, a gente cria um monte de objeções para chegar e falar com uma pessoa.
Sendo que, se eu utilizar essa mesma estratégia e ir até um certo departamento da minha empresa e conversar de maneira educada e pegar a pessoa em um tempo em que ela não esteja ali, digamos, estressada e queira me ouvir, talvez ela possa pedir também o meu currículo e me dar uma oportunidade. Eu não sei se você sabe, mas existe um dilema no mundo das vendas que as pessoas elas compram de quem elas veem com mais frequência, de quem elas conhecem e de quem elas confiam. Se você está constantemente aparecendo para alguém e esse alguém tem uma posição de influência no teu ambiente de trabalho, automaticamente essa pessoa está te vendo o tempo inteiro. Depois você cumprimenta essa pessoa de alguma forma passa a te conhecer. E depois essa pessoa começa a ouvir alguma informação a seu respeito, ou você mesmo vai até essa pessoa e manifesta o desejo que você tem de receber uma oportunidade. E aí, se você soubesse conectar com essa pessoa de maneira humilde, educada e diplomática, muitas das vezes os anjos podem falar amém, vamos usar essa expressão, né? Ou a vida pode sorrir para você e você receber essa tão esperada oportunidade. Só que primeiro, não adianta você querer salvar uma árvore que está em chamas. Não adianta você querer receber uma oportunidade e você não está preparado para receber essa oportunidade. Eu não posso dizer que eu não recebi a oportunidade de trabalhar na área que eu quero. Eu recebi. Com 8 meses de empresa, eu recebi uma oportunidade de fazer uma entrevista com uma pessoa responsável do setor que eu gostaria de estar. Porque eu preciso da habilidade daquele setor para poder tocar os meus projetos pessoais e futuramente ter a minha própria empresa. Então, automaticamente, eu desejava muito e eu consegui a entrevista. Só que quando chegou na hora, eu nunca tinha estudado absolutamente nada do que a moça tinha perguntado para mim. Nem Excel básico. E nessa madrugada, em continuação à leitura do livro Em Busca do Sentido da Vida, que eu estava lendo, o Viktor Frankl, ele cita que existem 2 tipos de pessoa. Ele coloca como 2 raças humanas. Ele fala, existem pessoas que são direitas e as pessoas que são torpes. Não leve isso para o lado político, tá? Ele fala que existem pessoas boas e existem pessoas de má índole. Ele fala, ambas as raças estão amplamente difundidas. Insinuam-se e infiltram-se em todos os grupos. Não há um grupo constituído exclusivamente de pessoas decentes, nem unicamente de pessoas torpes. Neste sentido, não existe grupo de raça pura, e assim também havia uns e outros sujeitos decentes no campo da guarda. O Viktor Frankl ele faz um paralelo com a estadia dele dentro de um campo de concentração, e ele fala, mesmo no meio dos guardas existiam homens de bom coração e que manifestavam a sua bondade para com a vida de várias pessoas, inclusive com ele mesmo, através de um gesto, dando um pão, dando uma comida, sendo mais brando, perdoando. Inclusive o chefe do barracão dele era um cara que não torturava as pessoas. Só que, pelo contrário, ele fala outra coisa aqui. Ele fala que existiam pessoas que eram prisioneiras e que recebiam a oportunidade de se tornar capos, que eram prisioneiros-chefe, ou seja, eles comandavam ali e era praticamente os carrascos, eram responsáveis por aplicar a punição. Disse que essas pessoas, mesmo sendo igual aos outros prisioneiros e estando no status de prisioneiro, essas pessoas elas manifestavam uma natureza de sagacidade. Elas manifestavam o prazer e a alegria de ver alguém com pão na mão, ela ia arrancar esse pão, jogar fora e ainda batia na outra pessoa. E quando o Viktor Frankl olhava para a face daquele camarada, via que ele sentia prazer e alegria, ou seja, um cara sádico. E aí ele começava a observar os comportamentos, tanto de pessoas que estavam no mesmo nível que ele, tanto de pessoas que estavam numa função de maior poder que ele. E isso foi quebrando uma série de paradigmas dentro dele. E por que eu estou trazendo essa reflexão? Porque ele fala, nós conhecemos a natureza humana como talvez nenhuma geração humana antes de nós. E o que é então o ser humano? Ele fala, é o ser que sempre decide o que ele é o ser que inventou as câmaras de gás, mas é também aquele ser que entrou nas câmaras de gás ereto, com uma oração nos lábios. Eu trago essa reflexão aqui para justamente falar para você que está me assistindo, que quando a oportunidade chegar na nossa vida, ou às vezes a gente está diante de uma circunstância, e nós precisamos lidar com pessoas de poder aquisitivo maior, pessoas que exercem habilidades maiores que a nossa e têm mais autoridade que nós.
Muitas das vezes, por um complexo de inferioridade, nós criamos um bicho-papão na nossa cabeça e a gente acha que quanto mais responsabilidade a outra pessoa tem, mais arrogante elas são. Quando, na verdade, quando a gente começa a conviver com essas pessoas, nós começamos a aprender que é o contrário. Quanto maior o conhecimento, é exigido maior sabedoria, maior demonstração de humildade, que é reconhecer que não sabe tudo e que está sempre aprendendo. Maior demonstração de simplicidade, que é o quê? Saber lidar com aquele que é o matuto, mas também com aquele que é o letrado, aquele que é o estudante, aquele que já está na sua fase de velhice. Saber lidar com pessoas enfermas, saber lidar com pessoas sãs, saber lidar com diversos níveis sociais. Quanto mais conhecimento nós abarcamos, nós temos que nos cingir da capa da humildade e da simplicidade. E principalmente, empatia, saber lidar com as outras pessoas. Então, não crie um bicho de 7 cabeças. Meu irmão, fale com as pessoas. Se você não tem nada para entregar, de alguma forma tente gerar valor. Não tenha receio de pedir por oportunidade. Ok? Pedir por oportunidade. Existe um ditado que diz: só é lembrado quem é visto. Se você está sempre em exposição em algum lugar, as pessoas estão sempre te vendo, as pessoas sempre se lembrarão de você. Agora, se você quer uma oportunidade, mas você fica ali na inércia, você fica com medo, você fica com receio, você fica com vergonha, achando que as pessoas vão te humilhar, não tenha medo e vergonha de ser humilhado. Não tenha. Não tenha. Aprenda. As pessoas olhar para você com cara de nojo, aprenda a conviver com isso. Aprenda a ser xingado. Aprenda as pessoas desprezar você. Você sofrer tal, meu irmão, aprenda. Isso aí é coraça que vai formando em nós. São coraças que vão formando em nós, são cascas que vão formando em nós. E quanto mais a gente sofre, mais a gente vai criando o quê? Ali, casca. Vai criando proteção, entendeu? Vai criando barreiras contra palavras que muitas das vezes elas vêm como um dardo inflamado. E aí, se você está bem preparado, bate, mas não penetra. Entendeu? Você aprende a lidar com o cara feio, aprende a lidar com o cara de nojo, aprende a identificar como que funciona a mente do homem, a mente de uma mulher. Aprende que a natureza do ser humano ela é volátil, que o ser humano ele é movido pelo próprio interesse. E se você tem algo que é do interesse dele, ele fica muito mais suscetível a ceder o que você quer do que se você não tiver nada para entregar. Até mesmo um bom dia, uma forma educada, o tom da tua voz falado da maneira correta pode gerar no outro, ou seja, naquele que te escuta, uma vontade, uma necessidade de parar para te ouvir. E até mesmo tocar no íntimo dessa pessoa e entregar aquilo que você quer. Então, a lição de hoje é: você só recebe aquilo que você está aberto a receber. E as oportunidades que a vida vai nos dando, quando nós chegarmos no último dia da nossa existência, nós não poderemos virar para trás e dizer que não recebemos oportunidade. E principalmente, pessoas que estão no caminho do conhecimento. A oportunidade, muitas das vezes, ela pode vir embrulhada e a gente não percebe. Ela pode vir dentro de uma caixinha. E às vezes a gente não está preparado para receber aquela oportunidade. Se eu tivesse essa formação, eu poderia ter entregue meu currículo e automaticamente passar na frente de um monte de pessoas que estão fora da empresa. Porque eu já faço parte da empresa, já tenho uma trajetória muito boa dentro da empresa. Entende? Então fica aqui a minha orientação para você que está assistindo esse vídeo. Então muito obrigado por você ter assistido esse vídeo. Deixa o like, se inscreva no canal, compartilhe com os amigos e vai ser uma honra, um prazer receber cada um dos senhores aqui. Muito obrigado, até o próximo vídeo e tamo junto, Vaz.